Fala, Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Criando Códigos de Qualidade. Nesse quadro, você vai ver dicas práticas, direto ao ponto ali, mão na massa mesmo, para turbinar a qualidade do seu código .NET. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E no vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida. Será que você precisa testar o construtor da sua classe no C Sharp? E se você é dev, principalmente de .NET, e quer melhorar a qualidade do seu código para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Testar ou não testar os construtores? Eu escuto bastante essa dúvida. Eu entendo porque a galera tem essa dúvida aí, mas eu acho que é uma falha de conceito, uma falha de entendimento e acaba gerando alguns problemas de design também no seu código. Por isso que eu resolvi trazer isso aqui hoje no Criando Códigos de Qualidade. Um construtor é esse cara aí que você está vendo na tela. Um exemplo bem simples que você já deve ter visto zilhões de vezes por aí. Eu recebo aqui na classe pedido um CPF do cliente, um valor e um código de vendedor e eu vou criar o objeto aqui. Você já sabe aí que o construtor serve para criar uma instância do seu objeto com valores preenchidos, para inicializar o seu tipo. Se você não declarar o seu construtor, o .NET vai assumir que não existe um construtor padrão e vai assumir o do próprio .NET, que é um construtor vazio, né? Alguma coisa desse tipo aqui, ó, public pedido. Só que esse tipo de construtor você não precisa declarar porque ele assume, né? É implícito. Então, não tem necessidade de criar se você não quiser declarar um com parâmetros. De cara, eu já vou deixar a resposta dessa pergunta aqui e a gente vai esclarecendo os pontos. Então, você precisa testar os construtores na sua classe? Não, não existe necessidade de fazer esse teste. É um teste que não serve para muita coisa. E eu vou te mostrar o porquê agora. Olha só, vamos criar um teste aqui para esse cara. Test method public void deveria criar pedido. E aí o que a gente vai testar? A gente tem que dar um new na classe, né, e ver se ela vai retornar os valores que a gente pediu. Então eu vou colocar aqui, ó, var pedido é igual a new pedido. Opa, aqui não é nesse contexto aqui, ó. Vamos passar aqui, ó, CPF 111, né? Tem os parâmetros aqui, ó. Vou tirar um pouquinho da minha cara aqui. O valor eu vou colocar 22.3 e o código do vendedor eu vou colocar 4. E aí, para fazer o assert, o que a gente vai testar? Teria que testar a criação do objeto, né? Então, eu vou dar aqui vou pular uma linha aqui só para separar. Assert.arEqual. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui é 111. E a gente vai colocar pedido.cliente.cpf. Depois, assert.arEqual 22.3 pedido.valor e assert.arEqual 4 pedido.código do vendedor. Eu não vou fazer o teste quebrar porque, né, não tem necessidade, é um teste bem simples. Ó, teste passou. Deveria criar pedido. É mais fácil ver aqui, né? Ó, teste passou. Se a gente olhar para o código, então assim, do ponto de vista do teste, você deveria testar. Parece ser útil fazer esse teste aqui. Porque, pô, tô passando pedido, instância cliente, inicializa com valor aqui. Só que se a gente olhar para a classe pedido, para o construtor dela, olha como ele é super simples. Ele só tem atribuições de valores. Então ele só está pegando o valor do parâmetro e atribuindo para esse valor aqui, ou o código do vendedor. Aqui a gente ainda tem uma pequena complexidade, porque eu estou inicializando a classe cliente. Ainda assim, não justifica a gente ter que fazer um teste.
Talvez você pode questionar que justifica porque ele inicializa o cliente. Mas vai por mim, isso aqui não vai somar nada para você no seu teste. Por quê? Primeiro porque você já viu em outros vídeos que eu já falei sobre isso, atribuições, get setters, campos, você não precisa fazer assert. Porque não existe lógica aplicada aqui. Eu não estou fazendo nada, só estou pegando o valor de um lado e jogando para o outro. Então isso aqui não tem risco de quebrar e talvez tenha um risco de alteração, mas ele é muito pequeno. No caso aqui do cliente, até é questionável, você pode até falar que não, porque ele está instanciando o cliente e tal, mas também não tem necessidade. Apesar disso aqui ter um resquício ali de alguma possibilidade de falha, né? Geralmente você vai ter que usar esse teste aqui, principalmente se você não tem um construtor primário, né, um construtor padrão que não tenha parâmetros, você provavelmente vai ativar esse código em outros testes. Quando você for testar um fluxo de negócio que usa o pedido, por exemplo. Ou talvez você, dentro de outro teste mesmo, tenha que preencher um pedido. Então não tem sentido você gastar teste com isso. Porque isso aqui tem uma tendência pequena de mudar e não agrega tanto valor quanto você imagina, né? Não tem risco. Você pode até testar, se você quiser, talvez por questão de cobertura, quiser garantir que vai passar aqui, você pode fazer, mas você vai ver que você vai fazer esse teste uma vez e você nunca mais vai alterar isso aqui. Talvez você até altere, mas raras vezes você vai alterar. Então, é um tipo de teste que não vale a pena. Se for para escolher testar o seu construtor, escolhe testar outras coisas primeiro. E eventualmente vai passar aqui. Aí você julga se você precisa desse teste ou não. Beleza? Mas, de forma geral, na maioria dos casos, mesmo se tiver isso aqui, ó, não vai valer a pena. Escolhe, pega seu tempo e vai testar outras coisas aí. Deixa esse construtor para depois ou para o final. E você vai ver que no final nem vai fazer tanta diferença assim. Agora, a resposta é curta e direta, então não vale a pena. Mas por que isso gera dúvida? E esse é o ponto principal que eu queria trazer aqui hoje. Isso costuma gerar muita dúvida porque a galera costuma colocar lógica dentro dos construtores. Então, uma lógica muito comum aqui é if valor, que é o parâmetro, né? Não o valor do campo, né? Se valor for igual a zero, ou talvez eu vou colocar igual a zero aqui, que é mais fácil, né? Ele dá aqui um throw new argument exception. E aí ele coloca aqui, ó, valor deve ser maior que zero. E aí quando a gente vê esse tipo de lógica no construtor, você fala, pô, mas se tem lógica, como você já falou em outros vídeos aí, André, precisa testar, certo? Então, se eu tenho um código de defesa aqui, né? Um padrão de defesa para eu não conseguir criar o meu objeto com valores inválidos, eu preciso fazer teste nessas validações. Porque isso sim pode mudar. Eu posso, de repente, ter uma regra que fala que o valor não pode ser menor ou igual a zero. Não é só. Opa, não é só o igual a zero. Não pode ser menor que zero também. Pode ter, colocar aqui menor do que 1, por exemplo. Sei lá. Isso aqui pode mudar. Então eu tenho que fazer um teste para isso, certo? Você precisa fazer esse teste. O pensamento inicial ele está correto, mas essa não é a melhor forma de fazer a parada. Então, se você tiver uma validação para fazer na criação do seu objeto, sim, você precisa testar esse método. Porém, se você vai fazer isso no construtor, você está modelando o seu código do jeito errado. Construtores não devem ter lógica de programação. Esse tipo de validação aqui, você não deve fazer no construtor. Porque quando a gente vai consumir o código, quando eu vou dar new nesse pedido aqui, geralmente lá no seu código, no seu fluxo de negócio, ou se você está fazendo um framework, né, e aí em quem vai consumir o componente, a gente não espera que o new cause problemas. A gente só espera que retorne uma instância. Por quê? Porque o construtor não é o lugar de ter validações. Se eu quiser validar, eu valido em outro lugar, mas não no construtor. Às vezes eu só quero ter um pedido.
Eu não preciso ter ele preenchido e aí eu vou colocar essa validação lá também. Talvez não faça sentido. Seu código começa a ficar inconsistente por causa disso. Ah, então se eu criar o pedido com o construtor X, ele valida, né? Se eu criar aqui o pedido só com esse construtor aqui, sem parâmetros, ele não valida nada. Então, pô, se isso aqui é importante, por que eu não faço essa validação aqui também? Deveria ter. Mas aí não tem parâmetro. E aí como é que eu faço? Parâmetro é obrigatório? Então você vai começando a criar complexidades num lugar do código que não deve ter complexidades. Esse é o principal ponto. Então, se você precisar criar validações para criar objetos consistentes, principalmente na camada de negócio, que isso costuma ser mais comum, né? Ao invés de criar um construtor, você pode criar um método estático. Você pode criar um método de factory, que é um outro padrão, né? Então você pode criar aqui, ó, public static pedido, e aí precisa ser estático, você vai entender o porquê. Criar. E aí você pode colocar as mesmas coisas que tem aqui, ó. Os mesmos parâmetros. E aí você pode colocar, inclusive, a mesma lógica. Só que aí a gente deixa esse construtor consistente, né? Só que aí esse cara aqui, ó, você vai ter que dar um new. Subir aqui para ficar mais visível. Var retorno é igual a... Vou até colocar pedido aqui, né? Pedido é igual a new pedido. Eu posso até usar o próprio construtor que está aqui, ó, até para economizar código. Eu ia preencher na mão, mas não tem necessidade, né? Valor, código do vendedor e o CPF do cliente. Ou melhor, nem precisa instanciar aqui, né? Posso dar um return direto. Olha só. Aqui, está invertido também. Valor, código do vendedor. E aí, quando você for consumir isso aqui no seu teste, ou no lugar onde você vai consumir dentro do seu código lá, com factory, vou colocar um nome aqui só para identificar, tá? Para deixar os dois exemplos aqui. Ao invés de fazer isso aqui, você simplesmente vai colocar pedido.criar. E olha só como agora a dinâmica do seu código ficou diferente. Ao invés de usar o construtor, eu estou usando aqui um método. E agora estou testando um método. Então, esse método aqui ele é feito para criar a classe. Não tem problema eu fazer essa validação agora aqui. Porque agora eu estou executando um método como qualquer outro. Só que ele é um método de criação. É um padrão, design pattern, que é a factory. Então, eu estou criando a classe a partir de um método que eu determino. Agora, olhando para esse cara aqui, você vai falar, ué, André, mas aí esse cara aqui também vai estar aberto. E aí? Aí o que você faz? Você torna esse construtor private. E aí você consegue invocar esse construtor de dentro da sua classe, mas não consegue invocar ele de fora. E agora esse código dá erro. Então a gente comenta ele aqui. E aí se você quiser dar um new na classe, você não vai conseguir, ó. Var outro pedido, new pedido. Olha só, ele não deixa. Porque ele não tem um construtor que tem 0 argumentos. Né? Ele tem, mas ele não está visível. Então, desse jeito, você consegue conservar a integridade da classe que você quer criar, com todas as validações, não vai permitir criar um pedido com valor inválido, e também não vai deixar ninguém acessar esse construtor aqui. Ó. Ele até existe, você pode criar ele por comodidade, porque é mais fácil mesmo, ou você pode optar por preencher isso na mão, igual a gente fez aqui com o cliente, né? Colocar o campo igual ao valor. Mas isso vira uma opção de design seu. Agora a sua classe ela fica protegida como você queria proteger, só que num desenho muito melhor do que era antes. Ao invés de ter isso aqui aberto para todo mundo, essa regra aqui dentro do construtor, né?
essa regra está no método, e agora no método você pode fazer as validações que você quiser, pode chamar outras classes se você quiser também, que fica mais tranquilo de validar. Então, desse jeito aqui é muito melhor, o seu código fica com uma qualidade muito melhor, fica mais fácil de manter também, e você vai ver que até seu teste vai ficar mais claro. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou, deixa um like nesse vídeo. Se você gostou muito, encaminhe esse vídeo aqui para outros devs e deixa um comentário aqui também nesse vídeo para me dizer se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você já usa Factory aí nas classes que você constrói. Encaminhe esse vídeo aí para outros devs para a gente ter cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.